Boa noite, bem-vindo a esta conversa com a Mamã Graça, que nos vai trazer a sua percepção sobre a Covid-19, uma doença que está a colocar várias economias mundiais de rasto, está a devastar completamente grandes sociedades, mudando radicalmente o modo de operandi das pessoas e que já infectou mais de 800 mil pessoas no mundo e tirou a vida de mais de 40 mil pessoas. Recentemente chegou à África e já é uma preocupação para as nossas sociedades. Mamã Graça, como é que percebe esta doença e que resposta é que uma sociedade como a moçambicana pode dar para evitar a rápida propagação desta doença? Deixe-me começar por dizer alô Moçambique e dar um grande abraço de solidariedade a cada um e a todos nós moçambicanos que, tal qual outras sociedades, estamos assustados e talvez também inseguros sobre como é que nós respondemos a esta pandemia. Tem sido propagadas muitas formas de prevenção. Não há dúvida, quer dizer que prevenção é a única, se calhar, maior solução que se coloca nas nossas mãos como sociedades, com muito poucos recursos e com diferentes graus de vulnerabilidade. Eu saúdo todas as mensagens que têm sido transmitidas pelo chefe de Estado, pelo Ministro da Saúde e por muitos outros trabalhadores da comunicação social. Eu acho que isso é a primeira linha de prevenção. Lavar as mãos tantas vezes quantas puderes, distanciamento social, todas essas mensagens são muito importantes. Eu gostaria de abordar aquilo que eu chamo uma segunda linha de prevenção. A verdade é que existem já pessoas que estão infectadas, em que o vírus ainda está em incubação, ainda não se transformou em doença e nós não temos, como está provado, não temos capacidade de testar milhares e milhares de pessoas de uma só vez, como sociedades com mais recursos podem fazer. A minha sugestão é recorrer, tal qual como lavar as mãos, recorrer a métodos muito mais simples. Por exemplo, beber água quente com limão todos os dias, 2 vezes ao dia pelo menos. Nós estamos num período em que, felizmente, há bastante limão, há bastante lima, há bastante laranja. Este é um período em que nós temos acesso àquilo que se diz vitamina C por vias naturais. Nem toda a gente vai poder comprar suplementos de vitamina C, mas nós todos podemos ter acesso a limão, a lima, a laranja e outros produtos muito simples e muito acessíveis. É importante porque reforça o nosso sistema imunológico. Por outras palavras, reforça a resiliência do organismo para que mesmo que tu estejas infectado, o vírus não se transforme em doença e a doença não complique, porque se complicar é quando então ataca o sistema respiratório, particularmente os nossos pulmões, e pode se tornar uma fatalidade. Portanto, recorrer a esses métodos pode salvar a vida de milhares de nós, porque não temos recursos a métodos muito mais sofisticados e caros. Uma coisa. A segunda, também que nós vimos ali nos níveis sociais, é gargarejar com água e sal 2 vezes ao dia, de manhã e ao fim do dia. Gargarejar com água e sal significa que tu contribuis para matar o vírus precisamente antes dele descer para os pulmões. É morto aqui
exatamente na entrada da garganta para descer depois para os pulmões. É um método simples que está acessível a muitos outros. Eu dirijo-me e uso estes métodos porque milhões de moçambicanos não vão ter acesso a um hospital, não vão ter acesso a ventiladores. É preciso nós usarmos esses métodos antes que seja mesmo necessária hospitalização, antes que seja necessário que tenhamos um ventilador. Isto é um raciocínio e um apelo de mãe. Médicos e cientistas podem questionar, mas da mesma maneira, quer dizer, que nós usamos a cacana, que nós usamos a matapa para melhorar a hemoglobina das pessoas. Se estes métodos simples podem deter a propagação, quer dizer, a transformação do vírus em doença, por que não usá-los? É aquilo que é acessível a todos nós. Enquanto presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, tem muito contato, muita informação, muita experiência da sociedade moçambicana, principalmente desta que vive na periferia da cidade e acima de tudo, nas zonas rurais. Olhando para este contexto em que o coronavírus impõe ao nosso e aos outros países, mas o nosso em particular, que levou até ao nosso governo a declarar o estado de emergência de nível 3, que pressupõe a reforçar ainda mais as medidas de distanciamento social e de isolamento e que de alguma forma vão abrandar a atividade econômica e abrandando a atividade econômica poderão retirar o pão a muitas famílias moçambicanas. Nesse sentido, que mensagem deixava para estas mulheres que, sendo elas chefes de família, vão ter a responsabilidade de garantir o sustento das suas famílias num contexto de pouco acesso a recursos para poderem resolver as questões básicas das suas famílias, porque vivem o dia a dia? Olha, Olivia, o vírus de facto está a trazer à superfície de uma forma flagrante a questão das desigualdades sociais. E, por isso, uma medida que possa ser geral precisa de ser adaptada à realidade concreta dos grandes grupos sociais que são aqueles que eu chamo de vulneráveis. Eu iria começar por abordar a questão da vulnerabilidade. Nós temos a definição das Nações Unidas de que vulneráveis são as mulheres chefes de família, são as crianças órfãs, são as pessoas que vivem com deficiência e são os idosos. Ora, a vulnerabilidade em Moçambique, na nossa realidade concreta, é muito mais ampla e tem dimensões muito mais profundas e variadas, que é preciso aproveitarmos este momento de crise para estudar melhor, compreender melhor e estabelecermos então estratégias muito mais adequadas para abordar a questão da vulnerabilidade. Eu incluo nisso o número de pessoas que vivem em extrema pobreza. Já antes do vírus, nós tínhamos 1.800.000 pessoas que precisavam de ajuda alimentar diariamente. Essas entram nos grupos que têm que ser considerados agora. Temos também a situação do conflito armado. Está a pôr pessoas que saem das suas zonas de residência e vão para as cidades e vão exatamente engrossar as fileiras das periferias das nossas cidades. Agora, respondendo diretamente à tua pergunta, imagina uma família de 10 pessoas, aqui no Xamanculo, no bairro Luís Cabral, uma família que tem 10, 12 pessoas. Distanciamento social durante o dia, talvez podem tentar, se tiverem um quintal que permita, mas à noite, onde é que vão dormir? É numa casinha em que as 8 pessoas, quer dizer, vão se apinhar naquela casa, respiram o mesmo ar. E se uma das pessoas saiu durante o dia para ir procurar alimentos e ficou infectada, vai infectar todos eles.
O que é que eu quero dizer? É que nós precisamos, em particular os conselhos municipais, os órgãos locais do poder, têm que ajustar as medidas que foram anunciadas pelo chefe de Estado para todos nós, mas dizer em condições específicas dos bairros, em condições específicas das zonas rurais, o que é que nós devemos fazer. Podemos sim respeitar tanto quanto possível o distanciamento social, mas vai ser extremamente complicado que as pessoas não saiam para ir buscar o alimento diário. Não têm dinheiro para fazer um aprovisionamento de uma semana, 10 dias. Vive à medida de vender e comprar no cotidiano. Então, os movimentos, a limitação dos movimentos tem que ser propriamente regulada nesses casos. Nas zonas rurais, as pessoas não têm geleira, portanto vão a Machamba, vão procurar os alimentos diariamente também. A limitação dos movimentos tem que ser mais definida e respeitando as necessidades fundamentais de sobrevivência dessas famílias. E quando eu digo zonas rurais, sabemos que é a maioria ainda, a maioria da nossa população. Portanto, são de aplaudir as medidas anunciadas, mas é preciso descer não agora ao detalhe de como é que isso se vai funcionar. Abordar esta questão da economia. Pensa, a maior parte da nossa população está na economia informal, incluindo as moqueiristas que atravessam a fronteira para trazer produtos e colocar nos mercados, quer grossistas ou mercados, quer dizer, normais. Essas pessoas, de alguma maneira, têm que se regulamentar, que têm que continuar a funcionar, com todas as medidas necessárias para evitar a propagação, mas nós somos fundamentalmente um país que vive de comida importada. Nós não somos produtores ainda daquilo que nós precisamos. E não é só os que atravessam a fronteira. A maior parte do milho que se consome aqui na cidade de Maputo vem de Chimoio, o feijão vem de Nampula. Portanto, temos os moqueiristas no interior do nosso próprio país. Estes setores de funcionamento da economia, que são vitais para a sobrevivência de milhões de agregados familiares, têm que ser regulados de maneira diferente, porque nós já estamos a sentir a pressão, incluindo de uma ansiedade tremenda, de dizer, mas como é que eu vou limitar os meus movimentos? Como é que eu vou alimentar a minha família? Então, é preciso que, sobretudo ao nível dos órgãos locais, vou dizer, localizar as diretivas nacionais para o contexto exatamente daquilo que é necessário em cada zona. E é um desafio que se coloca, quer dizer, para quem tem que governar e governar com eficiência. E é possível encontrar soluções adaptáveis a estes contextos quando mundialmente e cientificamente o que vale mesmo é este distanciamento? É uma pergunta que nós devemos fazer a nós próprios através de uma realidade muito concreta. Não é eu sentada aqui no meu gabinete e imaginar o que vai acontecer. Significa arregaçar as mangas, pôr as medidas de proteção dos dirigentes e dos vereadores das cidades e olhar nos bairros, nos quarteirões, dizer o que é que significa o distanciamento naquela realidade. O presidente Kagame fez isso. Ele pôs os seus ministros, pôs todos os dirigentes, incluindo, quer dizer, funcionários do aparelho do Estado, pelo país fora, para responder a necessidades concretas de todo o país. Vamos dizer que Ruanda é um país relativamente pequeno. Não estou a falar, quer dizer, da dimensão do país, eu estou a falar da metodologia. Porque nós também, quer dizer, temos dirigentes a nível central, mas temos a nível provincial, temos a nível distrital, temos a nível de postos administrativos. É isso que nós temos que sair e dizer como é que se vai fazer o distanciamento nas realidades concretas, quer dizer, de cada local. 2, como é que as pessoas vão ter acesso a alimentos
se elas tiverem movimentos muito limitados? Qual é a flexibilidade de movimentação que tem que se admitir para que as pessoas tenham acesso às suas fontes de recursos para alimentação? Então, é isto que nós estamos a sentir com as comunidades com que nós estamos a trabalhar, que gera uma certa confusão de o que é que eu devo fazer. Eu gostava de abordar um outro assunto também. É a questão de repensarmos efetivamente o que é o nosso sistema de segurança social. Nós temos 3 programas de segurança social, mas todos eles juntos só cobrem cerca de 500 mil famílias, e que significa 20% do universo que já foi definido como aquele que precisa de segurança social. Nas condições de que eu estou a falar agora, eu acho que é preciso aproveitar a situação de crise e fazer uma situação de oportunidade. Revermos, repensarmos, reformularmos, redesenharmos o nosso sistema de segurança social, para que não tenhamos uma política que é boa, mas que só cobre uma pequena percentagem daqueles que precisam dessa segurança social. E eu creio que é uma oportunidade que nos é oferecida para todos nós, não é só para o governo. Nós também, que trabalhamos com comunidades, juntarmos as mãos e dizer o que é que significa ter um sistema de proteção e segurança social nas condições específicas de Moçambique, nas dimensões que eu falei, de que os grupos vulneráveis são muito maiores. Isto porque está a sugerir que o sistema de segurança social ou de proteção social também possa abranger aqueles que não descontam. Porque aqui já não são só os que descontam, precisamente. Sabe, quando se faz a transferência de recursos para idosos, os idosos não descontam. Mas os idosos, mesmo olhando para os idosos, o grupo de idosos que recebe é muito pequeno. Agora, tu vais dizer, se há em várias zonas do nosso país situações de insegurança alimentar crônica grave, e calcula-se que cerca de 45 distritos deste país estão nessa situação. Insegurança alimentar crônica grave. O que é que nós devemos fazer no futuro a pensar na proteção e segurança social? Mas para os desafios que a Covid-19 coloca ao nosso país, vê no sistema de segurança social uma janela de oportunidade? É uma janela de oportunidade de se repensar e de se reformular. E também de usarmos experiências de outros países em que, em vez apenas de dar alimentos, tu crias condições para que os agregados familiares, em cada agregado familiar, haja pelo menos uma pessoa que gere renda. E, portanto, olhar não só em termos de distribuir, e é preciso fazer os cash transfer e vouchers e essas coisas, mas não vão resolver o problema, porque é um número extremamente elevado. Temos que estudar e dizer o que é que se deve fazer nesses agregados familiares, para que pelo menos uma pessoa possa gerar renda. Se forem 2, ainda muito melhor. E localizar as soluções, é por isso que eu insisto na questão de localizar. Porque a realidade de Niassa pode não ser exatamente a mesma realidade de Inhambane. Está a ver, não é? A realidade de Zambésia pode não ser exatamente a mesma da realidade de Manica. Mas nós temos que abrir os olhos e aceitarmos que temos um desafio extremamente grande, se nós queremos dar uma oportunidade a que todos possam sobreviver e sobreviver com dignidade. E o que o vírus nos está a dizer é apenas, quer dizer, colocar a nu as fragilidades, quer dizer, das instituições que nós temos, as fragilidades das abordagens que nós temos, e é por isso que eu digo, vamos aproveitar isto e fazer disso uma oportunidade. E há cientistas que nos podem ajudar, nós temos tanta gente ali formada, muitos PhDs, há muitas experiências de outros países do mundo que também já foram confrontados com situações como as nossas. E ouvirmos, questionarmos e estudarmos melhor, conhecermos no detalhe a nossa realidade e redesenhar aquilo que pode responder à realidade de Moçambique e dizer: ninguém fica de fora.
O que quer dizer, ninguém vai ser tão vulnerável que só um vírus como este, não é, possa levar milhares e milhares de vidas. Este é o dilema, e talvez mais uma vez é um dilema, mas é a grande oportunidade que se nos oferece. Mama Graça, qual é a mensagem de esperança que pode deixar para os moçambicanos, considerando que o pânico é um sentimento que aflora nestes momentos, mas é o que menos se deseja que aconteça, porque mais do que contribuir, piora a situação. E olhando para a realidade dos outros países em que a doença atingiu o pico, a hiperconvivência também trouxe outros problemas, e não é o que se deseja que Moçambique venha ter. Mesmo com o cenário atual, mesmo que não venha a evoluir, já existe algum receio da sociedade moçambicana, algum medo à volta deste vírus, desta doença? Que mensagem de esperança é que deixa para os moçambicanos? Eu diria, não devemos estar em pânico e não devemos ficar com medo. Pelo contrário, devemos olhar para as nossas reservas interiores e dizer o que é que devemos fazer individualmente, o que é que devemos fazer coletivamente para oferecermos uma resposta eficaz que reduza ao máximo perdas de vidas. Começa por aí. Portanto, uma proatividade a ir buscar as nossas próprias reservas interiores, como indivíduos, e como famílias, e como coletividade. Mas também as nossas instituições estudarem melhor aquilo que nós já fizemos de bom e que devemos ampliar. Aquilo que fizemos que não deu resultado, e é por isso que eu dizia repensar e reformular. Portanto, é mais uma oportunidade de nós sabermos que somos fortes e essa força existe em todos nós. E quando essa força é coletiva, junto de nossa própria família, em vez de estarmos em pânico, é preciso fazermos uma pergunta, duas perguntas que nos dêem resposta de que vamos nos proteger, protegemos o melhor possível e com isto reduzimos ao máximo o risco, de infecção, e quando a infecção acontece é preciso reduzir ao máximo a possibilidade de se transformar, portanto, em doença que complique, porque ficar doente pode ficar, mas que complique e que possam levar a uma fatalidade. É uma pergunta que todos nós temos de fazer, não são só os médicos que têm que resolver isso, não são só os dirigentes que têm que fazer isso, cada um de nós temos essas reservas interiores e devemos usá-las. Segundo, felizmente agora, por causa das novas tecnologias, as pessoas podem estar afastadas, mas podem permanecer conectadas. Partilha as grandes sugestões que podem empoderar, se assim posso dizer, outras pessoas. Aquilo que no teu meio, na tua família, no teu local de trabalho, deu um bom resultado, partilha isso com outros, que é para as pessoas sentirem que nós estamos não só conectados, mas estamos unidos e podemos aprender uns dos outros. Conectividade neste momento, ou conexão, a comunicação que permite a conexão é muito importante. Em vez de propagar mensagens que só assustam mais as pessoas, vamos propagar as mensagens que dizem quais são os passos positivos que é possível tomar para nós confrontarmos a doença. Se é um grupo de amigos, se é um grupo do WhatsApp que tem uma mensagem, comunica, mas sempre mensagens de encorajamento, mensagens de resultados positivos que verificaste no teu ambiente. E é esta psique nacional que nós temos que criar. Temos a certeza, nós podemos bater esta pandemia. Podemos e devemos, não é só que podemos, devemos bater. E temos de bater porque estamos unidos e estamos a aprender uns dos outros e partilhamos as boas lições que existem aqui e ali. É por isso que eu falava, portanto, também de nós refletirmos. Por exemplo, os nossos cientistas deviam colaborar com o governo nesta questão de repensar o sistema de segurança social e ir procurar aquilo que podem ler, podem analisar e propor. E, naturalmente, que o governo estará muito
receptivo a receber essas sugestões e poder aplicá-los aqui e ali. Eu sugeri também que se trabalhasse ao nível muito mais local. Aquilo que resultar bem numa localidade de uma província devia ser comunicado a outras províncias de que, olha, isto funcionou para nós, façam um favor de experimentar, façam um favor de ver como é que podem trabalhar. Portanto, temos de estar muito mais unidos, ainda que fisicamente separados. Mas eu penso que é preciso localizar as soluções. As soluções globais são uma orientação geral, mas é preciso transformar isso, quer dizer, numa investigação muito mais localizada para que toque as pessoas e engaje as pessoas para sentir que o problema é meu, não vem lá de cima, é daqui que eu tenho que resolver. Muito obrigada, Mama Graça, por este momento, esta entrevista. Foi Ministra da Educação e continua muito presente em si este espírito educativo, esta forma com que acarinha os moçambicanos em momentos tão adversos como este que o país vive hoje. É ainda a grande mãe dos moçambicanos, são vozes como a sua que o país precisa ouvir neste contexto para que o pânico não tome conta de nós e sintamos que realmente é possível combater esta doença. Nós ficamos por aqui, voltamos numa próxima oportunidade. Boa noite.